que foi bastante pedido, mas o motivo pelo qual que eu só tô filmando hoje é porque eu ainda queria colocar algumas coisas diferentes, queria ainda mudar algumas coisas. Muitas de vocês já devem ter observado qual é o tema do quarto. É Paris. Eu sou louca com Paris, sou alucinada com os filmes que se passam lá e eu tenho muita vontade de conhecer, eu ainda não conheço. Então eu fui buscando, colocando esses detalhes que me lembravam Paris, porque eu acredito muito que a gente colocando esses pequenos detalhes te coloca mais perto de se transformar em realidade o seu sonho. No caso, eu levei um bom tempo para montar, para colocar tudo junto, então eu fui em várias lojas. Às vezes eu encontrava alguma coisa que eu queria, mas eu não tinha muita certeza. Então eu ia para casa pensando. Então eu acho assim, na hora que você for montar, pensa bem, principalmente se é você que vai fazer, não é uma empresa que vai fazer, anda bastante. Então me levou bastante tempo para eu colocar tudo junto. Eu já tinha em mente o que eu queria. E esse tipo de vídeo ajuda bastante. A outra coisa que eu fiz foi assistir outros vídeos desse jeito e eu fui pegando algumas outras ideias e colocando a minha assinatura, o meu jeitinho, do jeito que eu queria, com a minha cara. Então se você quiser saber como ficou, é só continuar assistindo. Aqui é a porta de entrada, vocês vão observar que o meu quarto ele não é tão grande, ele é um tamanho satisfatório, que eu tô sempre movimentando as coisas, então logo na entrada aqui eu já tenho alguma coisa que lembra Paris. Tipo um cabidezinho que é feito de metal, forma da Torre Eiffel, que eu adoro, achei super fácil também, super funcional. Agora nessa temporada que a gente tá no inverno, eu deixo os meus casacos mais pesados que eu tô usando no momento. Então pra mim é bem mais fácil deixar eles aqui. Continuando aqui na entrada, eu tenho essa manequim. Antes eu tinha ela perto da minha bancada, agora eu tenho ela aqui perto da entrada. Lá perto da bancada vocês vão ver que eu mantenho as luzes que eu uso pra filmar. E eu adoro essa manequim, ela dá um arzinho de charme no quarto. Ela também lembra Paris. Eu troco a roupa dela conforme a estação que a gente tá. Agora no inverno eu coloquei um casaquinho com pele fake e o casaquinho é bem quentinho, eu adoro esse casaco, super confortável. Dei um charminho aqui com uma boinazinha e mantenho aqui nela um tercinho que foi trazido pra mim da igreja Nossa Senhora de Fátima de Portugal, uma graça. Um colarzinho aqui cheio de penduricalhos que eu adoro. Aqui muitas de vocês já me perguntaram essas florzinhas assim, aonde eu encontrei. Elas são feitas de material plástico e eu encontrei na Bed Bath Beyond, que é uma loja aqui onde a gente encontra coisas de mesa, cama e banho. Então esse daqui ela veio numa caixinha, já vem com os adesivos, super fácil para colocar, cabem bastante. Eu coloquei aqui nessa parede e coloquei aqui também. Tinha tudo a ver com o lustre que muitas de vocês já conhecem também, vou mostrar para vocês. Aqui do lado tem uma estante, essa estante eu comprei na IKEA, uma estante para colocar livros, só que eu transformei ela para colocar perfumes, cremes, tem bastante espaço, bastante prateleirinhas. Aqui em cima eu mantenho uma caixinha onde vem cartõezinhos com envelopes para eu escrever sempre quando eu preciso de escrever para alguém ou presentear. Ele é cheio de gatinhos, eu sou veterinária, então adoro bichinho. Agora do meu lado direito aqui eu tenho uma mobília, um móvel porta-joias e todo espelhado. Esse daqui eu ganhei da minha mãe e eu achei super legal, tem bastante compartimento. Aqui desse lado é onde ficam as minhas roupas. Antes as portas eram de folha, aonde eu mantinha essa daqui a maior parte do tempo fechada e essa daqui aberta. Daí tava ficando muito cheio, eu achei, e aí eu queria dar uma sensação que o quarto é um pouco mais amplo. Então eu pensei em colocar essas portas aqui de espelho. Essas portas elas são super práticas, elas salvam espaço porque elas correm assim, ela vai te dar essa ilusão que o espaço é maior. Nesse cantinho aqui é onde eu guardo os meus sapatos. Essa estante aqui também é para livros, mas eu encontrei ela lá na IKEA e eu transformei ela onde eu guardo os meus sapatos. E eu dei um charmezinho assim, colocando luzes, instalando luzes nela. Já aqui em cima eu tenho algumas caixas e aí eu tenho essa caixa aqui que eu ganhei da minha mãe, onde eu guardo minhas boinas,
chapéuzinhos, assim, que não podem amassar, coisas assim. As boinas eu vou colocando por baixo, chapéus por cima. Eu adoro escrever cartão e adoro ganhar também. Então eu deixo alguns cartõezinhos aqui. Agora eu tenho 2 cartões da minha mãe e um cartão lindo de uma amiga minha também, que eu ganhei de Natal. Daí eu deixo aqui também um gatinho que eu ganhei também, super fofo, de uma outra amiga minha. Eu deixei ele ligadinho, ele fica mexendo a patinha assim. Aqui eu tenho outra caixinha super fofinha, cheia de fotos que lembram Paris. Aqui eu tenho alguns livros, livros que eu tô lendo, e manual da câmera. Logo aqui eu tenho uma outra peça, como se fosse um armarinho. Esse armarinho eu guardo roupas íntimas, pijamas, embaixo eu guardo roupas de verão, e aqui dentro eu guardo assim maquiagens extras, ou então paletas que são maiores, não cabem aqui. Ainda tô organizando essa parte aqui, vai ficar tudo mais organizadinho, porque eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, mostrando cada detalhe das maquiagens. Esse cantinho aqui, gente, eu adoro esse cantinho, eu amo esse cantinho. Por que será, né? Eu tenho essa torre Eiffel aqui, que ela é feita de metal. Essa daqui eu comprei ela na Home Goods, que é uma loja de tudo. Tem coisa pra decoração, coisas pra cozinha, roupas, tem calçados também. Quando vai mudar a estação, ou quando muda a coleção, ou as lojas vão mudar o seu estoque, é enviado pra essa loja Home Goods. E lá tem preços assim maravilhosos. Aqui eu deixo as revistas que eu mais gosto. Essas revistas eu deixo elas aqui porque elas me inspiram pra fazer look ou pra fazer make. Algumas estão até velhas, mas eu deixo elas aqui. Aqui eu tenho uma mini manequim, adoro ela, e eu deixo algumas pulseiras, as que eu uso com maior frequência, aqui penduradas. Aqui atrás eu tenho um porta-livros, onde eu deixo livro, também revistas, e aqui de capa eu deixo a Bazar, nessa campanha que eu achei linda, com a Kate Hudson. E nesse cantinho aqui eu tenho um lustre de chão, que eu gosto de manter o quarto bem iluminado, tanto para fazer os vídeos, mas porque eu também gosto do quarto bem iluminado. E logo aqui atrás eu tenho um quadro que também lembra Paris. E aqui é o cantinho mais especial do quarto, aonde eu guardo as minhas maquiagens, aonde eu me arrumo. Eu tô sempre mexendo, sempre organizando, fazendo de forma que seja mais útil, onde eu possa ver melhor as coisas que eu tenho e utilizar mais as coisas que eu tenho. Quero fazer um vídeo mais detalhado para vocês, mostrar as maquiagens, aonde eu guardo, quais foram os meus pensamentos, porque eu acho que esse tipo de vídeo ajuda bastante. É onde eu tirei algumas ideias, fotos também, aonde eu tirei ideias também foram fotos, principalmente no Instagram. Mas eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando direitinho como que eu organizei tudo. Então eu mostro o vídeo como que tá aqui em cima, algumas outras coisas que eu tenho aqui e nessa primeira gaveta também. Esse lustre, meninas, muitas de vocês já vão reconhecê-lo. Eu inspirei na talentosíssima, maravilhosa Camila Coelho. Eu achei que tinha tudo a ver com o quarto, eu adorei o lustre. Ele é feito de papelzinho, dá um charme no quarto. A luz que a gente usa nesse lustre é uma luz um pouquinho mais fraca, não pode usar uma luz muito forte. Ele é todo montado como um quebra-cabeça. Agora, dando sequência aqui na bancada, deste ladinho aqui, eu tenho uma janela. Nesse cantinho aqui é onde eu mantenho as duas luzes para fazer as filmagens. Uma eu tô usando aqui comigo. Desse lado aqui eu tenho um espelho que é um tamanho bem bom. Aqui nesse cantinho, aonde eu guardo algumas coisas de cabelo, eu tenho aí escovas, pentes, laque, também protetor térmico, babyliss, placa, coisinhas assim para enrolar o cabelo. Já nesse cantinho aqui eu tenho outra janela e tenho essa poltroninha aqui que eu usava antes para me maquiar na bancada, e essa mesinha aqui que foi uma aquisição recente. O tamanho dela e a cor dela eu achei que ficou super legal pro quarto. Eu uso ela para fazer maquiagem, para fazer as matérias no blog, e eu encontrei essa mesinha na Pier 1 Import. E aqui nesse cantinho a gente volta lá desde o início aonde a gente começou. Mas
Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou tirar algumas fotos mais detalhadas e vou deixar lá no blog, vou deixar o endereço aqui embaixo e vou deixar também lá no blog os endereços dos lugares. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, então é só ir lá e conferir. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei pra mim. Um beijo grande e fiquem com Deus!